Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Teles Esporte e aqui a gente está voltando com o quadro do convidado da semana e a parte 2 lá na semana passada com o professor Welton Godinho e a gente vai falar agora sobre fisiculturismo, a parte esportiva, a parte que o professor tem mais contato e ele vai contar como foi essa inserção na vida dele, como foi essa escolha desse esporte e o que é exatamente o fisiculturismo, né? Então eu pergunto, professor, o que é o fisiculturismo? Apresenta o esporte pra gente. Ok. Fisiculturismo é uma modalidade onde se avalia, é um esporte, daqui a pouco acredito que a gente vai ter que levantar essa bandeira de que é um esporte, primeiramente, né? Mas eu já vou adiantando que é um esporte de análise, onde se leva em consideração, dentro de critérios corporais pré-estabelecidos que mudam entre categorias, o volume, a proporção, a simetria e a definição do atleta. Muita gente não sabe o que é proporção e o que é simetria. O que é um atleta ser proporcional? É ele não ter músculos que se destacam em relação ao outro. Uma coxa muito grande, uma panturrilha fina. Um braço muito forte, um ombro pequeno. E o que é um atleta ser simétrico? Basta você imaginar o atleta repartido ao meio, colocando o lado direito sobre o esquerdo. A ideia é que ele seja igual dos dois lados, isso é simetria. Então é mais a coisa do culto ao corpo, né? Aquela coisa de você observar esses critérios estéticos. Isso, do atleta. só uma parte, Mário. Uhum. Na verdade, a tradução ela foi mal feita no Brasil. Fisiculturismo, quando você escuta, realmente leva a essa ideia de culto ao corpo. Mas ela é traduzida de bodybuilding, que é o escultor do corpo. E realmente o fisiculturista ele é um escultor do corpo. Como um dos critérios é proporção, se ele perceber que o abdômen tem um formato estranho em relação ao peitoral, se o ombro tem um formato pequeno ou grande demais em relação ao braço, ele vai tentar corrigir, como se fosse um artista mesmo, um cara que vai preenchendo detalhes, olhando no espelho e tentando completar aquilo que está faltando. O Arnold, num documentário antigo, Pump Iron, ele fala muito bem isso. É como se fosse um artista cuja a obra de arte é ele próprio. Ele mesmo. E depois ele vai expor aquilo para um grupo de juízes e os juízes vão avaliar qual é a melhor obra de arte naquele momento. Perfeito. Professor, fala pra gente como é que foi a sua inserção no fisiculturismo? Como é que tudo começou? Eu dei um spoiler, né, na semana passada. Eu estar na Academia Podium, de certa forma, me motivou. Eu vi a musculação como algo praticamente recreacional, embora eu fosse muito assíduo mesmo. Eu não me recordo de ter ficado uma semana sem treinar, a menos em período de carnaval, quando as academias antigamente eram fechadas. Mas não era um competidor, embora hoje eu entenda que quem tenta modelar seu corpo, quem tenta ter uma estética mais agradável, ou para si ou para entrar dentro de um padrão, é um fisiculturista, talvez não seja um fisiculturista competidor, mas é um fisiculturista. Então eu atribuo a minha inserção no esporte ao Clube Podium, ao fato de ter colegas que treinavam comigo, que começavam a competir. Muitas vezes, na minha opinião, com um físico que não era superior ao que eu apresentava na época. E o outro grande motivador foi que a IFBB, que é a Federação de Fisiculturismo, há alguns anos atrás, basicamente quando eu comecei a competir, ela criou novas categorias. E antigamente tinha só o bodybuilder. E explica pra gente justamente isso, essas categorias, para o pessoal de casa entender que é um esporte complexo, você vai ver que tem todo o critério estético, mas também tem categorias. O professor vai explicar pra gente agora, quais são? Pronto. Existe a categoria sênior,
A categoria sênior leva em consideração aqueles critérios que eu falei, proporção, definição, volume, simetria e divisões por peso. Então tem atletas até 60 quilos, até 70, até 80, até 90 e o campeão de cada categoria disputa à noite, o campeão da noite ou o campeão overall, é o grande campeão. A IFBB lançou outras categorias com a ideia do fisiculturismo ser mais popular, ser mais acessível. Porque muitas vezes o corpo do bodybuilder, um bodybuilder de 90 quilos, é praticamente impossível de certas pessoas obterem. Então, fora ser impossível, muitas pessoas já não tinham esse corpo grande, muito musculoso como propósito. Então a IFBB criou outras categorias. Dentre essas categorias, uma que foi a maior aceitação entre os brasileiros e talvez a de maior aceitação em termos mundiais, que é a categoria Men's Physique, cujo eu fui um dos primeiros representantes aqui do Ceará, fui um dos primeiros campeões cearenses. Nos anos 90, é isso? Não, isso foi bem depois, isso é coisa de uns 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos atrás, né? Então é recente. É recente. Entendi. Então, fala pra gente um pouco dos benefícios que pode trazer. Durante muito tempo, como toda modalidade nova, trazia muitas especulações. Já foi um parecer de Harvard que a musculação diminuía a potência. Hoje o pessoal sabe que é o oposto. Muita gente teve medo de musculação atrofiar. Hoje a gente sabe que não, que bem orientado, qualquer exercício faz crescer e só a nível de curiosidade, o esporte que mais atrofia no Brasil é o futsal, que é o esporte mais praticado no Brasil, porque tem um impacto no chão, que é mais duro do que o do futebol, e a bola mais pesada, fora o tênis pequenininho apertando o solado reto. É bem curioso. Não é musculação. Musculação, como qualquer outra modalidade, se for praticada em demasia, talvez atrapalhe o crescimento. Quais os benefícios? Eu não vejo nenhum esporte mais indicado para idoso do que a musculação. Pronto, a gente aprendeu muita coisa sobre o fisiculturismo com o professor Welton. E eu, puxando o gancho dessa última pergunta sobre idosos, eu queria perguntar, professor. Em 2010, saiu uma notícia no site da BOL falando sobre uma senhora de 67 anos que iniciou o seu treino aos 59 e que após esses 8 anos, ao perguntar, ela disse que teve uma melhora imensa na saúde. Disse que se sente mais disposta, que está com a saúde de ferro, né? Então, assim, o fisiculturismo, como a modalidade que ela escolheu para estar treinando, trouxe esses benefícios para ela? Perfeito. O fisiculturista, ele seria a pessoa que exibe seu corpo após um treinamento que teve um grande resultado na musculação. Sim. Então eu atribuiria os benefícios que eu vou falar aqui a qualquer exercício onde você usa uma resistência para fazer um movimento. Aí eu incluo a musculação e os outros exercícios com peso. Muitos estudos mostram benefícios para todas as faixas etárias com exercício com peso e nesse público idoso, talvez o público mais beneficiado. Esse público, eles têm uma degradação progressiva do tecido ósseo. O exercício com carga, ele diminui essa degradação e em alguns casos ele beneficia a ressíntese por leis mecânicas, como a lei de Hooft. Outro fato que é benéfico ao idoso é o fato de muitos, com o passar dos anos, irem desenvolvendo resistência à insulina, resistência à glicose. E o exercício de força, ele aumenta o translocamento dos GLUT4 para a membrana, faz com que você tenha índices menores de açúcar no sangue. Tem vários benefícios fisiológicos a nível de coração, a nível de circulação, a nível de autoestima, porque é um exercício que tem efeito estético. E a nível hormonal, professor? Porque a gente sabe que os idosos é uma das que sofrem mais com as baixas hormonais, né? E como é que reage ao exercício? No caso da mulher,
que a pergunta se iniciou com uma fisiculturista, na idade que ela está, provavelmente ela já está na menopausa, ela não produz estrógeno, certo? O estrógeno, fora ele ter as funções sexuais, características do sexo feminino, ele é um dos grandes agentes nessa recaptação de cálcio pelo osso. O exercício substitui essa função dele. Então, nesse aspecto, ele seria altamente benéfico. Para homens, mudando um pouco em relação à pergunta inicial, normalmente o exercício retarda a diminuição dos níveis de testosterona, que é normal com o progredir da idade. A pessoa não fica, logicamente, com níveis de quando era adolescente, mas fica com níveis mais altos do que a sua faixa etária, por exemplo. Perfeito, professor. Então, a gente vai encerrando aqui nosso bate-papo da parte 2, foi falando sobre o esporte e o fisiculturismo em si. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo. E também não se esqueçam de dar uma olhada no livro do professor, que vai estar passando agora na tela, para vocês darem uma olhada lá no site. É um livro muito bom, contando tudo sobre a história do fisiculturismo aqui no Ceará. Então, professor, eu deixo aberto, caso você queira dar um recado no final do vídeo agora. Só, pessoal, que muitas vezes, pelo menos em diversas palestras eu tive esse insight, as pessoas têm uma percepção muito errada de como começou a história aqui. Gosta de fisiculturismo, mas se restringe às informações que tem de âmbito nacional. Queiram saber um pouquinho mais da nossa história. Sabendo o começo, a gente evita alguns erros do início e repete algumas coisas que deram certo na época também. Perfeito. Até mais.